Turma de segundo ano, meus filhos, como é que vocês se encontram nesse exato momento? Todo mundo se cuidando? Todo mundo bem? Todo mundo ótimo aí, né? Vamos lá, galera. Unidade 17 da página de vocês. Unidade 17 da página de vocês aí. Bom, todo mundo aí com o livro? Unidade 17. Podemos? Vamos então. Bom, a pergunta principal é: poxa, Leandro, o que nós vamos estudar na Revolução, nessa unidade 17 aqui agora? Bom, como todo mundo está vendo, tá? Nós vamos falar de revoluções liberais. As revoluções liberais, elas se espalharam não só na Europa, tá? Mas elas se espalharam por várias partes do mundo aí. Uma delas é a seguinte, tá? Vamos destacar que nós vamos falar da Revolução Americana, Revolução Francesa, a Era de Napoleão e a restauração do antigo regime, tá ok? Esses aí são fatores as quais nós vamos destacar, tá bom, meus filhos? Quando nós começarmos a falar de Revolução Liberal Americana, nós vamos falar das causas da Revolução e das consequências dessa revolução aí, tá bom? Primeira coisa que nós temos que entender aí, tá? Esqueci de falar uma coisa. A nossa aula vai ser dividida em duas partes, tá bom? Nós temos agora essa aula aqui e depois vocês têm a segunda parte da aula, que é um documentário para vocês, tá bom? Então, a nossa aula ela vai ser dividida em duas partes aí. Essa é a nossa primeira aula e depois a segunda parte, que é um documentário. Vamos voltar aqui. Galera, quando nós falamos da Revolução Liberal Americana, nós falamos da causa dela, da causa principal e das consequências. Primeiro, as causas da Revolução contestavam o sistema, tá, naquele momento, que era o sistema de comércio, como que esse comércio era feito e quem esse comércio beneficiava. Nós tínhamos ali naquele momento a insatisfação da grande parte da população americana pelos impostos, tá? Principalmente sobre o chá, açúcar, o papel ali selado, tá bom? E tínhamos muitas guerras civis, tá? Territoriais ali, que eram justamente essas rivalidades da sociedade que tinham justamente com essa população britânica ali, principalmente com o exército britânico. E uma outra coisa a destacar é que não se tinha naquele momento, tá bom, representantes dessas colônias no parlamento britânico. Era uma coisa que eles queriam ali, eles queriam representantes. Lembrando que não se tinha representante porque os Estados Unidos naquele momento era uma colônia. Então não há necessidade de uma colônia ter justamente o quê? Pessoas que representem uma colônia, tá? Então, era a coisa que passava na cabeça deles, era essa grande questão aí, tá? Bom, as consequências nós vamos ver tanto no documentário, que vocês vão ver depois, este documentário, e tanto nós vamos lentamente comentar sobre elas aqui agora. Primeiro, nós podemos falar que ela enfraqueceu a estrutura do antigo regime, tá? Isso porque nos Estados Unidos da América se defendeu uma visão nova de política, totalmente diferente de várias partes do mundo, tá? Se defendia-se o presidencialismo, se defendia-se uma constituição onde a população americana deveria adquirir a cidadania, e daí você tirava, eliminava a figura do monarca, o monarca não interessava mais. Para os Estados Unidos da América, tá? Que naquele momento eram as 13 colônias, esse modelo de monarquia não interessava mais, tá ok? Nesse momento nós temos ali que as ideias iluministas, elas tomam conta da sociedade, tá? Thomas Jefferson e tantos outros indivíduos ali, eles eram justamente os visionários nessa ideia do iluminismo, tá? Trazendo o iluminismo para a sociedade. A Constituição norte-americana, ela foi escrita através desses ideais iluministas, tá? Se pensava-se e se discutia naquele momento a questão da liberdade, a garantia dos direitos de cada cidadão, tá? Como seria essa liberdade, a garantia de direitos de cada cidadão, tá? Lembrando que nós não estamos falando ainda de conquistas sociais, tá?
tanto para aquele momento e para hoje, as conquistas elas são um processo longo que vai acontecendo na sociedade de uma maneira totalmente lenta, tá bom, gente? E algo importante aí, que os Estados Unidos, com as suas ideologias de se separar justamente ali da coroa britânica, os Estados Unidos eles se destacam e incentivam-se outras revoluções, principalmente se espalhando na América Central e se espalhando hoje aqui na América do Sul. Tá bom, galera? A partir dessa ideia, nós temos um ponto a destacar, a Revolução Americana, e temos que tentar entender o que foi a Revolução Americana. A Revolução Americana foi justamente um descontentamento dessas 13 colônias ali do norte em relação à maneira em que a metrópole ela tratava justamente a colônia. A maneira em que a metrópole tratava a colônia era justamente que a colônia ela apenas servia para servir aos interesses desta metrópole. Então, assim, os impostos que eram altíssimos, tá? Estes impostos altíssimos era para sustentar a coroa britânica, era justamente para sustentar esta coroa, tá? Então, sendo assim, nós começamos a repensar de que o que essas 13 colônias vão começar a desejar agora é justamente a liberdade que eles têm que ter do comércio e se libertar justamente da coroa. Eles não têm mais interesse em servir ao monarca, eles não têm interesse em servir ao trono mais. Eles querem uma política totalmente voltada para eles, uma política voltada totalmente para os interesses americanos, tá ok? Nesse exato momento. Vamos destacar que a Revolução Americana, meus filhos, ela teve justamente as suas raízes ali no Tratado de Paris, em 1763, né, que finalizou a Guerra dos 7 Anos, que vocês vão ver no documentário documentário logo em seguida, tá? E justamente essa revolução ela teve fim a esta Guerra dos 7 Anos ali, tá ok? Bom, a Guerra dos 7 Anos, tá, de 1756 a 1763, ela ocorreu justamente porque a Inglaterra e a França, entre esses anos aí, tinham grandes interesses, tá? Foi uma guerra pela posse do território da América do Norte, tá? A qual a Inglaterra saiu vencedora nesse exato momento. Mesmo assim, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que habitavam principalmente nessas colônias do norte. Então, quer dizer, a metrópole ela se achava-se no direito de aumentar as taxas de impostos e cobrar justamente por essa rivalidade, por essa guerra. E aí, com o aumento das taxas destes impostos, tá, metropolitano, os colonos começaram a fazer protestos e manifestações contra a coroa, porque achavam aquilo desnecessário. Não fomos nós que pedimos esta guerra patética de 7 anos, foram vocês. Então, assim, a partir daí, acontece que nesse exato momento nós temos uma situação delicada ali. Os interesses da coroa e os interesses da população que não aguentava mais pagar impostos por uma coisa que para eles era imbecil, nesse bom sentido da palavra, tá bom? Nós não podemos esquecer que a Guerra dos 7 Anos ela foi uma guerra mundial, tendo batalhas na Europa, América, Ásia e África. Os colonos participaram, pois cobiçavam as terras para além dos montes ali, dos Apalaches, tá? Então, assim, havia muito interesse político, muito interesse por trás disso tudo aí, tá bom, meus filhos? O que nós podemos dizer é que a Guerra dos 7 Anos ela desgastou toda a economia britânica ali. Ela foi considerada uma pré-guerra da Primeira Guerra Mundial. Meus filhos, é importantíssimo entender os acontecimentos antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas são cicatrizes históricas marcadas. Ninguém na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial pensou, nossa, não estamos fazendo nada, vamos para a guerra. Isso não acontece, tá? Então, assim,
há um acontecimento histórico. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial, vamos destacar uma coisa aqui, meus filhos. A Primeira Guerra Mundial, ela só ocorreu porque no passado já havia uma rivalidade na Europa, já havia uma tensão na Europa, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que destacar aqui é que na Primeira Guerra Mundial, tá, e que vocês vão estudar no futuro, espera um pouquinho, calma, antes de chegar nela, tá? Nós temos que compreender que essas consequências aí, elas vão gerar uma Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial havia ainda na Europa, se tinha ainda este sentimento de rivalidade, um sentimento que um dia vai estourar, tá? Ele vai estourar, tá? Então, quer dizer, as mágoas elas ainda estavam ali guardadas. Tá bom, galera? Então, quer dizer, isso daí é uma coisa que nós temos que colocar aqui. Tem consequências essa grande guerra aí. E analisando o livro de vocês ali na página 2, algo importantíssimo é que os Estados Unidos justamente foi o primeiro país ali, tá, a liderar esse processo de independência ali das 13 colônias. Esse processo de independência das 13 colônias, ele foi importantíssimo também para a independência de todas as outras colônias da América, tá bom? Todas elas, seja Brasil, seja justamente os territórios hoje hispânicos ali na América Central. Então, assim, particularmente, se teve-se aquela ideia de sentimento que foi o primeiro país a enfrentar justamente uma coroa, enfrentar a realeza e justamente sair vencedor ali. Mas nós temos que pensar primeiro temos que pensar como eles conseguiram formar essa sociedade e quais eram as suas ideias justamente e que argumentos eram esses. Nós sabemos que os impostos cobrados é uma coisa que pesa, o custo de vida ficava muito caro, porque os altos impostos eram para sustentar a coroa e por aí vai. Então nós sabemos que tem momentos ali, muitos momentos delicados, as quais vão fazer com que eles vão se rebeliar, vão se revoltar contra esta coroa aí. Mas uma coisa que nós temos que destacar também, que está aí no livro de vocês, existia uma rivalidade um pouquinho entre sul e entre norte, tá bom? É o sul dos Estados Unidos. No sul, as colônias dedicavam-se à produção e exportação dos bens com potencial de comercialização nos mercados europeus, tá ok? No norte e no centro, se desenvolveu-se a policultura, com base no trabalho livre no regime de pequena propriedade com o desenvolvimento das manufaturas, tá bom? Essa questão é interessante porque quando se fala que no norte se defendia-se o trabalho livre, se defendia-se também o fim da escravidão. No sul, nas colônias do sul, eles não queriam abrir mão da escravidão. Isso é algo interessantíssimo para poder compreender que os Estados Unidos eles alcançam a independência, mas dentro do país deles, ali nesse exato momento, eles têm que se libertar dessas ideologias e tentar entrar em um comum acordo, porque não dá para ser livre, alcançar a independência e ter um país dividido entre norte e sul, um país que uma parte do norte que é a favor do trabalho livre e a outra parte no sul que defende ainda a escravidão, tá ok? Assim, nós destacamos um outro ponto, meus filhos. As ideias iluministas, que está lá na página 4, na unidade 17, tá? Página 4, na unidade 17, estas ideias iluministas, primeiro que elas não surgiram do nada. No fundo, elas iam de encontro às necessidades vividas por toda aquela gente sofrida, que era desprezada, que era pisoteada pelo antigo regime. A revolução ela precisava ser pensada antes de ser executada, tá? E aí que acontece, este era o trabalho
dos iluministas? O trabalho dos iluministas justamente era esse: repensar de novo na sociedade, eliminar os vestígios do antigo regime que não interessava mais para eles e apresentar um novo modelo, um modelo esse que poderia atender à necessidade da população. Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, para a elaboração da independência das 13 colônias, e tantos outros pensadores generais ali da Revolução Americana, todos eles justamente comungavam dessas teorias. Ali no Congresso da Filadélfia, todas aquelas pessoas tinham ideias iluministas, que eram ideias de uma nova construção de uma nova sociedade. Por isso que a Constituição dos Estados Unidos, ela é baseada justamente na liberdade, ela é justamente baseada nos direitos e nas conquistas. Bom, tem um vírgula aí que nós sabemos que até hoje os Estados Unidos vive um momento delicado. Acompanhando notícias, acompanhando o jornal, vocês podem sentir que ainda há muitas barreiras nos Estados Unidos. Uma delas é a questão do negro dentro da sociedade, a questão do preconceito, a questão do racismo dentro da sociedade. Os Estados Unidos eles ainda vivem com este fantasma da escravidão, eles ainda vivem com esta questão da questão do negro ser inserido na sociedade e este negro ser bem aceito. Então, assim, os Estados Unidos e as ideias iluministas ainda têm muitas barreiras ainda para serem vencidas nesse exato momento. Um ponto a destacar aqui, meus filhos, é que as ideias iluministas, né, as ideias liberais do iluminismo, elas passaram rapidamente pela população. Vou colocar um vírgula aí, tá? Essa população que tinha acesso aos estudos, né? Tinha acesso ao conhecimento. Não aqueles que não tinham acesso aos livros, ao caderno, que tinham acesso às informações. As pessoas que tinham acesso à educação, né, acesso a este conhecimento, a esse estudo, eles conheciam muito bem os interesses iluministas. Então, quer dizer, esta população de mais estudo, mais avançado, essas ideias passaram rapidamente por eles, né? Tanto é que alguns reis absolutistas tinham medo de perder o governo. Por isso que muitos reis, tá, naquele momento, começaram a comungar também dessas ideias iluministas e começaram a falar: não, peraí, nós temos um governo mais liberal, o nosso governo é muito mais próximo da sociedade, temos um governo muito mais dinâmico, tá? É o que acontece hoje com a rainha Elizabeth, né? Se a gente fazer uma comparação aqui agora, a rainha Elizabeth, ela não tem um governo absolutista, ela ainda é a rainha. Mas assim, ela só é a rainha porque no passado, os antepassados dela aceitaram justamente dar poder ao parlamento. E este parlamento passou a representar os interesses da população. Então, quer dizer, você passa a ter um parlamento que passa a ser eleito pelo povo, o povo elege seus representantes, o rei está ali justamente para dar apoio ao parlamento e a essa população. Tudo jogada de marketing, tudo ali justamente questões e interesses políticos ali, tá ok, galera? Então isso é algo importante a destacar aí, esse medo de alguns monarcas de perderem seus governos e terem que aceitar as ideias iluministas ou tentar alguns ali uma manobra para fazer com que essas ideias iluministas pudessem atender seus próprios interesses ali, tá? Um ponto a destacar aqui, meus filhos, é que nessas ideias iluministas dessa sociedade, tá, existe a ideia e a teoria de um Estado laico, tá, onde a religião ela não tem um controle da sociedade, perdão, onde a religião ela não tem um controle do Estado, tá? A religião ela está por fora. Então, nas ideias iluministas se defende também um Estado laico, um Estado sem religião, onde a igreja não venha controlar nenhuma esfera política aí. Tá bom, galera? Então, assim, se defendia-se muito isso. Se defendia-se limitar o poder do monarca, criar-se um Estado laico e dar acesso para os mais pobres, né, para a população, que pudessem votar e eleger seus representantes aí.
E outras ideias, justamente a ideia de acabar com a escravidão, tá? Esse daí também, esse talvez seja o cenário mais difícil, porque nós sabemos que a escravidão, ela movimenta a economia ela movimenta a economia de vários países. Então, assim, muitos países ainda não estavam preparados, tá, para acabar com a escravidão. Um deles é o Brasil, que o Brasil, naquele momento, não sabia o que fazer se a escravidão acabasse. O que você vai fazer se a escravidão acabar? Então, havia um ponto de interrogação em relação ao Brasil. Não sabia o que fazer com essa questão aí, tá ok? Então, nós sabemos que o Iluminismo é um conjunto de pensamentos que surge na Europa, tá ok? Que exalta a razão como a única forma do ser humano lidar com a natureza, a ciência, com a política, tá? Com a sociedade. E as ideias iluministas combatiam principalmente o absolutismo, combatiam o poder dos reis, tentava eliminar o poder dos reis e também tentava tirar o poder da Igreja Católica, que era a maior instituição do século aí, tentando trazer as ideias de um Estado laico, um Estado sem religião. Lembrando que Estado laico não significa que é um Estado ateu, tá? Estado laico significa que é um Estado sem religião. Ele tem suas religiões, mas ele não tem uma especial. Ele tem que respeitar todas as outras religiões. Tá ok, galera? Com isso a gente finaliza a nossa aula aqui agora, esta aula, e logo em seguida, meus filhos, o documentário aí para vocês, tá bom? O documentário que fala da Revolução Americana aí. Um abraço, um beijo aí para todo mundo, tá ok, meus filhos?